Luna sabe fazer galinha d'água? Não. E você sabe? O que é isso, tio? Não. Então joga a pedrinha pra mim ver quanto vai fazer. Joga aí. Vai lá. Luna, o desafio. Agora é Nicole. Pega a sua pedrinha, Nicole. Vá. Eu fiz 2. Joga pra mim ver. Vá. Será que eu consigo? Luna fez uma galinha d'água. Agora é você. Será que eu consigo? Consegue. Vai. Minha brasileirinha. Pronto. Uma. Bateu o recorde. Agora vai, Natália. Evangelista. Vai, Nath. Vai, Nata! Olha! 3. Vai você, Parabéns. Tonho. Eu? Ah. Eita. O de Luna afundou. Mas Olha o eu fiz desafio, um viu? vídeo. Agora, para não passar vergonha, filma aí o campeão aí, viu? Pra Tá. vocês. Segura. Ah!